Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora nós vamos para o vídeo de número 217. Então, Ação dos Espíritos sobre a Matéria, capítulo 1, sequência, do 216. Então, não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas, até hoje insolúveis, né? Quer dizer, insolucionáveis, que ainda não foi solucionado, porque quantos impasses, né? Quantas dúvidas, quantas descrenças. Então, é natural que a pessoa, por falta de conhecimento das leis divinas, ela recorre a isso, recorre àquilo, né? Recorre até banhozinho de chá de gambá. Mas, veja bem, recorrer a tudo que existe, de certa forma, faz parte da evolução do ser. Mas é preciso mostrar resignação. E mostrar resignação não é você mostrar aos outros resignação. É você mostrar para você mesmo a resignação, a transformação, né? Então, nós temos visto muitas pessoas recorrendo a essas, assim, né, há muitas imagens de que eles dizem santo, mas é tudo mitologia, recorrendo a uma graça, uma coisa assim, outros fazendo promessa, né? Outros óleo ungido, toalha ungida, isso não existe nada, não tem nada. Ah, mas não tem uma fé ali, para você ver, fora da doutrina dos espíritos, entendeu? Fora da doutrina dos espíritos, fala-se muito em fé. Quando você pergunta a uma pessoa, você tem fé? Tenho. O que é a fé para você? A pessoa fala assim, eu tenho fé em Deus, que Ele vai me curar. Pronto, já errou. Porque não é Deus que cura ninguém. Eu tenho fé em Jesus que Ele vai me curar. Não é Jesus que cura. Eu tenho fé em Nossa Senhora que ela vai me curar. Não é Nossa Senhora que cura. Eu tenho fé em Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, eu tenho fé nos médicos de cura que eles vão de me curar. Não é Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, nem médico de cura que cura ninguém. Você entendeu? É um conjunto de fatores. Ó, pra você ver, é um conjunto de fatores. E não essa fé cega. E não essa fé cega de achar que médio, Bezerra de Menezes, Yuri Barçanufo, Jesus, Nossa Senhora e Deus vai curar. Ora, não foram esses que adoeceu a pessoa, agora por que esses vão ter que curar a pessoa? É a pessoa mesmo que
tem que se curar através de mudança de hábito, comportamento e de atitude. Então, a falta de conhecimento dos desígnios das leis divinas, onde encontra-se registrado no perispírito todos os delitos do indivíduo em vidas passadas, leva o indivíduo a retornar ao corpo físico com determinadas sequelas, né, sequelados, certos transtornos e tudo mais, e a pessoa levado por algumas outras crenças, por falta de conhecimento dos desígnios das leis do Criador, da lei de causa e efeito, de ação e reação, a pessoa, por falta de fé, sai desesperado, por falta de fé no futuro também, por falta de fé na imortalidade da alma, na pluralidade das existências, na lei de causa e efeito, leva a pessoa a um desespero tão grande que ele sai em busca da cura instantânea do seu corpo físico. É aquela mesma questão, né? Colocar remendo novos em pano velho. Não adianta nada. Colocar remendo em panos velhos, remendos novos em panos velhos, não adianta nada. Como o inverso, colocar remendo velho em panos novos, né? E também vice-versa, não adianta nada. Você tem que colocar remendos novos em panos novos. Aí, dificilmente, ali se deteriora. Então, para os vulgares, para os incrédulos, para os críticos, para os hipócritas, se você pergunta o que é a fé, ele vai dizer isso. Fé em Deus, fé em Nossa Senhora, fé em Jesus. Agora, olha só para você ver, fé à luz da doutrina dos Espíritos. O verdadeiro espírita, olha para você ver como ele considera a fé. Fé inabalável. Só o a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Você observa que isenta-se Deus de tudo. Isenta-se o que muitos acreditam, miraculoso, isenta-se, bane, né? Milagre, o maravilhoso, o sobrenatural, a fé, de acordo com a luz da doutrina dos Espíritos, é esta. Então, quando você interroga um verdadeiro espírita, você tem fé? Para você, o que significa a fé?
Você está perguntando ao um verdadeiro espírita. Ele vai te dizer assim: fé, meu amigo, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Você viu que diferença da fé cega que nós temos visto por aí, no seio de muitas crenças religiosas e cultivado por muitos adeptos, cegos também, de bom senso, cegos de prudência, cegos de razão, cegos de fato ou cegos de fatos. Você viu só a diferença? Aí você pode me dizer assim, ó, mas o que você está falando aí não tem nada a ver com relação ao que você está lendo aí, explicando no livro dos médiuns. É lógico que é lógico que tem tudo a ver. Porque no perispírito encontra-se todos esses processos que, mediante a luz da doutrina dos espíritos, caracteriza-se por fatos, por razão, porque o modelador da forma está registrado nele. Então, a melhor forma de você se libertar de todo esse processo é através da resignação, da aceitação, do conhecimento das leis, dos desígnios do Criador. Não adianta você querer fugir dos fatos. Não adianta você querer fugir da razão. Se você foge dos fatos e se você foge da razão, você retorna ao irracional. E aquele que já conhece a razão, aquele que conhece os fatos, pelo fato de conhecer os fatos, ou por esse motivo, ele nunca mais vai querer voltar àquele estado de irracionalidade. Porque nós sabemos, não existe o processo retrógrada, mas existe aqueles que estaciona. Então, o dia que as ciências aqui na Terra, nos encontramos no ano de 2022, muitos já estão sondando o perispírito, muitos já estão sondando o espírito, mas ainda precisa muita coisa ainda, porque são poucos os que, quando eu falo muito é no bom sentido, mas são poucos que estão sondando, principalmente no século XXI, no ano de 2022, o perispírito. Mas o dia que sondarem o perispírito, olha, muitas coisas, como está escrito aqui, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então imagine só o dia que estudarem o perispírito. Tudo
que não só em matéria de deformação física, não só em forma de deformação moral, não só em forma de deformação intelectual, mas também os seres que estudarem o perispírito, eles descobrirão que todos os fenômenos espírita, tanto por ser fenômenos natural, mas todos os fenômenos espírita, que não tem nada de paranormal, entendeu? Todos os fenômenos é um processo natural no processo evolutivo do ser, mas que a responsabilidade passa-se pelo perispírito. Fenômenos espírita nenhum ocorreria. Fenômeno nenhum espírita existiria se o perispírito não existisse. Manifestação nenhuma de espíritos, os seres encarnados, jamais que conseguiria entrar em contato com os teus entes queridos, que já retornaram à pátria espiritual, se o perispírito não existisse. Materialização, desmaterialização, psicografia, educação dos dons mediúnicos, vidência, audição, fonação, né? Já falei psicografia, pictografia, escrita direta, indireta, fenômenos, milhares de fenômenos não existiriam se não fosse o perispírito, no nível evolutivo qual nós nos encontramos. Então, o dia que estudarem o perispírito, verão que nunca existiu milagre aqui na Terra. Verão que os críticos, os materialistas, os ateus, as ateias, os hipócritas, os antagonistas, não passam de seres obsidiados. Esses sistemas todos montados na época da codificação da doutrina espírita não passaram de sistemas montados pelas trevas para poder servir de tropeço, né, empecilho na codificação da doutrina dos espíritos. O dia que estudarem o perispírito, verão esses todos antagonistas que todas as manifestações, por exemplo, as pancadas, né? As comunicações pelas pancadas na mesa, a letra do alfabeto, a cesta que
que se movia, a prancheta, as mesas dançantes e as mesas girantes. Em França, na época de Hippolyte Léon Denisard de Rivail, o dia que estudarem, eu vou dar uma sequência, o dia que estudarem o perispírito, verão que os buenadichas, que os médios de curas, que os passistas, você entendeu? Os médios psicofônicos, as pitonisas, os oráculos, a vidência, essas aparições de santos aqui, de santos ali, pelo mundo afora, isso tudo só existe graças ao perispírito. Se não existisse o perispírito, não existiria também médio psicógrafo, médio passista, médio psicofônico, médio de cura. Se não existisse o perispírito. Você entendeu? Não existiria evidência. Não existiria o que eles consideram milagres. Porque, na verdade, milagre não existe. O que eles acreditam como milagre é um fenômeno espírita natural. Não existe o maravilhoso e nem o sobrenatural. Não existe Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, não existe Nossa Senhora das Lágrimas e muitas outras coisas que no mundo, né, até hoje, insolúveis. Mas depois que estudarem o perispírito, verão que isso tudo se deve ao perispírito. Então, o perispírito, ele é a chave mestra que abre o cofre do espírito. É a chave mestra a contar que, se não fosse o perispírito, o espírito não reencarnaria aqui na Terra através de uma mamãe, né? Enfim, o corpo físico e o espírito, ele não teria sensações nenhuma, se não fosse a presença do perispírito, porque o perispírito, ele é o condutor. É graças a ele. O que adianta a matéria física sentir, mas se não existe um condutor que leve até o espírito? Então é no perispírito que encontra-se todas as propriedades. Agora, é natural que isso é relativo de acordo, o relativo entra no fato, o relativo entra na questão, nem no fato, o relativo entra na questão da evolução. Porque quanto mais evoluído, quanto mais disciplinado o ser, mais ele consegue ter domínio das propriedades às quais emanam-se do seu perispírito.
que trabalha em comum acordo com o espírito. Agora, mais atrasado, é lógico que ele, em vez de pegar essa energia que é neutra, e realizar coisas belas, magníficas, ele distorce e causa guerra, mata pessoas e tudo mais. A pessoa mesmo por ser uma pessoa primitiva. É uma faca, é uma energia. Essa energia é como se fosse uma faca de 2 gumes. Corta dos 2 lados, é neutra. Tanto faz você bater do lado direito, do lado esquerdo, ela está cortando. Então, por isso que a mediunidade é neutra. E que o eu precisa de disciplina, onde ele amealha esse conhecimento, essa disciplina, só na doutrina dos espíritos, para trabalhar todas essas faculdades, todos esses dons, todas essas energias, todos esses fluidos, quando ele consegue se inteirar de todas essas capacidades, aí grandes feitos ele consegue realizar. Então, nós vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.